Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Quinta-feira, dia 25 de setembro, eu sou o Padre Tiago, essa é a nossa palavra de fé. Hoje, meditando com Lucas, capítulo 9, dos versículos 7º ao 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Meus irmãos, prestem bem atenção. Herodes tinha mandado matar João Batista porque João Batista tinha pregado a verdade, porque tinha denunciado o sistema de corrupção e de imoralidade que Herodes tinha instaurado. Isso incomodou os poderosos e o fim de João foi triste, ele foi degolado, foi mártir. É isso que acontece com os profetas, é isso que acontece com quem prega a verdade. Porém, o testemunho de João Batista agora está também em Jesus. Herodes percebe que o anúncio de Jesus tem tudo a ver com a profecia de João Batista. E o pior para ele, Jesus era muito maior. Por isso, Herodes, diz a palavra, fica perplexo. Vejam, existe uma grande diferença entre perplexidade e conversão. Às vezes, escutamos pregações que também nos deixam perplexos. Pregações efusivas, bons pregadores que anunciam a palavra com autoridade, ficamos emocionados, choramos, nos comovemos, até temos momentos de efusão de alegria ou de arrependimento. Mas, passada a emoção inicial, passados os primeiros dias depois que ouvimos aquela pregação ou que participamos de um determinado encontro, parece que tudo volta ao normal. A vida se acomoda novamente e caímos, infelizmente, nos mesmos erros de antes. Aquilo que deveria nos converter apenas nos deixou perplexos. Aquilo que deveria mudar a nossa vida definitivamente produziu uma emoção que foi passageira e não se traduziu em conversão autêntica. Esse é o problema de um tipo de pregação que apenas emociona, mas que não promove a raiz dos problemas ser resolvida. Ou seja, uma pregação superficial que apenas toca para chorar, mas não para converter. Essa pregação tem a sua validade, mas se não for acompanhada de um dedo que vai na ferida, na causa dos problemas, talvez ela fique apenas na superfície. Às vezes, determinadas pregações são apenas um verniz de evangelização. Ficam na superfície, mas não atingem a camada mais profunda do nosso ser. A camada que nos faz nos arrependermos dos nossos erros, que nos faz moldar a nossa vida conforme Jesus, que nos faz buscar uma confissão sincera dos nossos pecados e nos faz mudar de vida. É preciso sair da perplexidade e atingir a maturidade que só a conversão pode provocar. É isso que Herodes não teve. Mesmo ele tendo gostado de João Batista, ele gostava de ouvir as suas pregações, ele não foi capaz de se converter. O comodismo falou mais alto. Meu irmão, quantas pregações você já ouviu? Quantas vezes você já confessou o mesmo pecado? Quantas vezes você caiu no mesmo erro e quantas vezes você ainda vai cair para olhar para dentro de você e ver que a causa que te leva a pecar é muito mais profunda? Talvez esteja numa opção fundamental que você precisa retomar. Talvez precisa ser romper com uma situação de pecado que você insiste em manter por comodismo. Talvez esteja em amizades que você chama de amigos, mas que estão te levando para o mal cada vez mais para baixo. Sem romper com situações de pecado, ficaremos apenas na perplexidade
e não adentraremos a conversão em nossa vida. Prestem atenção, a conversão exige atitude e não apenas corações emocionados. Grave isso no seu coração. A verdadeira conversão exige romper com situações de pecado que nos envolvem. Exige de nós rupturas com situações de comodismo. Enquanto isso não acontecer, permaneceremos perplexos, mas não convertidos. Que Deus nos ajude a deixar uma fé de emoção e assumir o compromisso por uma vida nova. O Senhor te espera. Que Deus te abençoe nesta quinta-feira, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.